Circle of Inevitability, capítulo 1004. A solução. Vendo Zhou Mingrui olhando para ela, esperando por uma resposta, Lu Shan disse incerta: parece que as coisas voltaram ao normal. Ela pensou que Zhou Mingrui não acreditaria em seu julgamento. Afinal, eles não encontraram nada nem viram nenhum sinal de perigo, e ainda não sabiam se Lu Fu havia sido resgatado. Como ela poderia dizer que tudo estava de volta ao normal? Para sua surpresa, Zhou Mingrui assentiu pensativamente: eu também acho. Depois de alguns segundos, Zhou Mingrui perguntou: ainda precisamos procurar por Lu Fu? Vou dar outra olhada. Lu Shan caminhou cautelosamente até a borda do saguão do elevador e espiou. Ela olhou ao redor e sentiu que, além de ser muito silencioso e sem ninguém passando, não havia muita diferença entre esta área subterrânea e qualquer outro porão de hospital. Reticências. Centro de emergência, num canto escuro. Lumian e Franca viram simultaneamente Gena, vestida com uma camisola, com os olhos atordoados e sem saber o que fazer. Ela foi expulsa do sonho. Tanto Lumian quanto Franca rapidamente chegaram à mesma conclusão. Naquele momento, Gena também avistou Franca e Lumian. A tensão e a preocupação em seu coração de repente diminuíram. Sem dizer muito, Lumian agarrou o braço de Gena com a outra mão e desapareceu com ela na borda das sombras. Os três logo retornaram ao quarto 2303 no Jardim de Xuang. Depois de verificar as condições do quarto, Lumian disse a Gena: está tudo bem agora. Descanse um pouco. Ele não tinha certeza de como a Gena do sonho racionalizaria o que tinha acabado de acontecer, então ele manteve sua explicação vaga para evitar qualquer conflito cognitivo. Quanto ao teletransporte, era impossível escondê-lo por mais tempo. Afinal, Zhou Mingrui já havia se tornado profundamente ciente dos poderes sobrenaturais em jogo, e havia de fato alguns Beyonders ativos na Cidade dos Sonhos. Gena, surpresa, olhou ao redor do ambiente familiar e respondeu obedientemente: tudo bem. Depois que ela entrou no quarto e se deitou na cama, Lumian fechou a porta do quarto para ela, então se virou para Franca e disse: vamos voltar para o Hospital Mushu agora. Conversaremos sobre o que aconteceu quando estivermos lá. Franca não perguntou o porquê e assentiu lentamente. Usando teletransporte, Lumian levou Franca até a área verde do lado de fora do Hospital Mushu e voltou seu olhar para o centro de emergência e o prédio do hospital. Vendo os cacos de vidro e as partes queimadas das paredes, Lumian finalmente disse a Franca: acho que o que aconteceu hoje foi muita coincidência. Zhou Mingrui veio investigar a situação no Hospital Mushu e, ao mesmo tempo, você acabou na área subterrânea. O que aconteceu exatamente? Ao ouvir a palavra coincidência, as emoções de Franca vacilaram ligeiramente. Ela se recompôs e contou como ela e Gena foram parar no subsolo do Hospital Mushu depois de adormecerem, como encontraram Lu Shan, suas suspeitas e os traumas psicológicos que enfrentaram mais tarde. Naquele momento, o corredor começou a desabar, Franca parou de falar e ficou em silêncio novamente. Lumian olhou para ela, mas não insistiu em detalhes. Em vez disso, ele refletiu em voz alta: realmente foi uma coincidência. Se você olhar para os eventos separadamente, é lógico que Zhou Mingrui, motivado pelo meu aviso durante o dia e sua própria iniciativa, escolheu esta noite para investigar o Hospital Mushu. Da mesma forma, é plausível que a força à espreita no quarto de Lu Shan ou nas proximidades, tirando vantagem de seus traumas psicológicos e da natureza do sonho, te trouxe para o subterrâneo do hospital. Ambos parecem razoáveis e poderiam ter acontecido naturalmente. Mas o fato de essas duas coisas terem acontecido ao mesmo tempo e se influenciado mutuamente torna óbvio que algo estava errado. E, ao mesmo tempo,
Recebi uma dica de Lu Yonggan e segui Zhou Mingrui para entrar furtivamente no Hospital Mushu. Franca disse instintivamente, mas quem poderia planejar algo para Zhou Mingrui? Eles não precisavam. Mobilizar a gente foi o suficiente. Lumian, ainda em seu estado de demônia do desespero, soltou uma risada fria. Quando Zhou Mingrui investigara o Hospital Mushu era incerto, mas uma vez que ele fosse avistado, eles poderiam acionar o outro lado. A força espreitando dentro ou perto do quarto de Lu Shan deve ter estado lá por um tempo. Por que não agiu mais cedo ou mais tarde? Por que hoje à noite? Franca ficou em silêncio por um momento, como se finalmente tivesse recuperado sua capacidade de pensar, e disse: Lu Yonggan também estava preparada. Não necessariamente. É possível que eles tenham descoberto meu problema como filho de Deus e soubessem que algo aconteceria esta noite, então eles me atraíram, usando sua situação para me forçar a me tornar o verdadeiro filho de Deus. Depois de pensar por alguns segundos, Lumian acrescentou: também é provável que Lu Yonggan não seja como Green, uma pessoa de sonho influenciada pela Grande Mãe. Ela tem uma consciência externa. Nesse ponto, Lumian fez uma pausa, seu olhar frio enquanto murmurava para si mesmo: um guardião de mulheres e crianças. Reticências. Dentro do Mushu Hospital, o sistema de energia do prédio não foi afetado pelo raio. Apenas o chão que separa os andares superior e inferior mostrou uma área carbonizada muito óbvia, e um dos elevadores parou de funcionar. Lu Yonggan caminhou pelo corredor mal iluminado e chegou a uma certa sala. Uma placa de madeira estava pendurada do lado de fora da porta, com caracteres chineses escritos nela: Gabinete do Reitor. Ela bateu e entrou, falando com a pessoa ao lado da janela de vidro quebrada. Ela ainda não escolheu a ajuda da mãe. Entendo, respondeu uma voz. Reticências. Traer, dentro de uma luxuosa vila. Jena observou o estado de sono de Franca enquanto contava sua aprovação e as decisões de Franca para Madame Julgamento, Madame Mágica e Madame Justiça. Depois que ela terminou, a Madame Mágica assentiu pensativamente e disse: ainda não está claro o que exatamente deveríamos ganhar com os eventos desta noite, ou qual era o verdadeiro propósito. Antes que ela pudesse terminar sua frase, Madame Justiça, olhando para Franca adormecida, disse: 2 de copas deixou a área subterrânea do Hospital Mushu. Agora posso senti-la e seus arredores. Ao ouvir isso, o corpo de Jena balançou levemente, como se ela tivesse perdido a força até mesmo para se manter de pé devido a uma repentina sensação de alívio. Sua respiração ficou pesada e, depois de alguns segundos, ela perguntou: acabou? Não totalmente, disse a Madame Mágica, tirando o olhar da Franca adormecida. Jena pareceu perceber algo e perguntou, com profunda preocupação: certo, ela realizou o ritual no sonho, avançando habilmente para a sequência 4 e se tornando uma demônia do desespero. Não se sabe quanto tempo levará para ela digerir completamente a poção do desespero, e... Jena parou de repente, incapaz de terminar a frase. O que ela estava prestes a dizer era: e nosso objetivo é despertar o Senhor Tolo o mais rápido possível, para acabar com esse sonho, mas isso entraria em conflito com as condições de sobrevivência de Franca. Diante das portadoras das cartas dos arcanos maiores do clube de tarô, ela não ousou pronunciar essas palavras, temendo a resposta brutal que poderia receber. Eu entendo sua preocupação, mas isso não é realmente um problema. Ou, para colocar de outra forma, não é tão sério quanto você pensa. Jena ficou surpresa, encantada e perplexa ao mesmo tempo. A Madame Justiça manteve seu sorriso suave e explicou: primeiro, 2 de copas já fez um progresso considerável na digestão da poção desespero. Ela completou a parte sobre se desesperar.
O próximo passo é encontrar oportunidades para fazer os outros se desesperarem. Se ela puder refinar seus princípios de atuação ainda mais durante esse processo, a digestão será ainda mais rápida. Jenna piscou, confusa. Ela já digeriu quase metade da poção do desespero, logo depois de avançar? Sim, Madame Mágica concordou, seu tom carregando uma nota de compreensão. É bem parecido com a situação de Lumian na época. Exceto que Lumian rapidamente fez 2 semideuses abençoados se desesperarem. Exatamente, Madame Mágica continuou, assentindo com conhecimento de causa, dada a natureza de suas circunstâncias e como as coisas se desenrolaram, era quase inevitável que as pessoas caíssem em um estado de desespero. Os traumas psicológicos do Senhor Tolo também podem conter elementos que levam Franca ao desespero completo, coisas que cortam suas esperanças e desejos completamente. Os olhos de Jenna se moveram levemente e ela murmurou, que coincidência. Madame Justiça suspirou com um sorriso, sim, essa é uma razão. Mas a outra razão pela qual eu disse que o avanço nos sonhos da 2 de copas não é tão sério é porque, com um pouco de tempo, apenas alguns minutos, ela poderia retornar à realidade sem morrer, embora houvesse outros custos. Sério? Jenna ficou surpresa e confusa. Madame Justiça riu levemente e explicou, embora estejamos limitados no que podemos fazer, ainda há muitas coisas das quais somos capazes. Por exemplo, a sequência sem sombra do caminho do Sol pode extrair características de Beyonder, mesmo de um Beyonder, camada por camada, de cima para baixo. Embora 2 de copas tenha avançado no sonho, na realidade também avançou, e é por isso que ela não pode deixar o sonho antes de digerir completamente sua poção. Em outras palavras, poderíamos fazer o Senhor Sol extrair a característica de Beyonder da demônia do desespero da 2 de copas na realidade, e eu estabilizaria seu estado mental durante o processo. Uma vez que seu corpo na realidade regrida ao nível de uma demônia da aflição, não haveria mais preocupação sobre ela perder o controle ao deixar o sonho. É claro que essa solução deixaria alguns problemas para trás, alguns bem sérios, e é por isso que não mencionamos isso como uma solução antes. Mas comparado a perder a vida no sonho, esses problemas são administráveis. Jenna ficou ali, atordoada. O avanço do sonho afetou a realidade, e regredir na realidade causaria um efeito semelhante no sonho? Se você não pode influenciar o sonho, então mudar o estado da realidade? Reticências. Do lado de fora do Hospital Mushu, na área verde. Escondido nas sombras, Lumian observou o prédio do hospital, os pacientes entrando e saindo e a equipe de emergência que tinha acabado de chegar, mas não avistou nenhum alvo importante. Depois de um longo silêncio, Franca finalmente falou, eles podem já ter ido embora. Talvez eles nunca tenham aparecido em primeiro lugar. Sim, você pode conferir alguns vídeos curtos. Com o vidro quebrado e o prédio atingido por um raio, tenho certeza de que muitas pessoas gravaram. Talvez a gente encontre alguma coisa. Certo? Lumian pegou o telefone e começou a navegar pelas notícias locais, sem perder um único vídeo. Quando ele viu um vídeo intitulado, "Meu Deus, todo o vidro quebrou", ele de repente avistou uma figura familiar no canto do quadro, perto da borda do centro de emergência. Aquela pessoa tinha cabelo loiro bagunçado, olhos azuis, sobrancelhas curtas e uma barba por fazer clara no rosto. Ele estava usando uma camisa preta. O olhar de Lumian congelou instantaneamente. Era Grisha. Grisha, colocatário de Peng Deng. Ponto.